Seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para descomplicar suas finanças, sair das dívidas e construir uma reserva financeira. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é: supermercado aumentou e não consigo economizar. Eu acredito que todos sentiram essa alta, né? Nos produtos do supermercado. Quem tiver aqui no Instagram, ó, clica aqui no aviãozinho e manda para 5 pessoas para chamar elas para assistir essa live aqui, tá? E eu quero falar que o supermercado, ele subiu muito mais que a inflação nessa pandemia. Isso é verdadeiro. Eu peguei aqui o período da inflação de um ano, tá? De março, que foi quando começou a pandemia, até fevereiro desse ano. E os alimentos tiveram uma alta de aproximadamente 20%. Sheila, mas só 20%? Esse é um dado médio, porque nós sabemos que alguns produtos subiram muito mais do que 20%, né? E a inflação desse mesmo período foi de 5%, 5,2%. Ou seja, os produtos aumentaram 4 vezes mais que a inflação. Olha só. Mas, de qualquer forma, isso foi e está sendo um obstáculo para você. Um obstáculo para você descomplicar suas finanças, para você sair das dívidas, para você fazer sobrar dinheiro, para você construir a sua reserva financeira, né? E é sobre isso que vamos falar hoje aqui nesse conteúdo. Eu trouxe algumas soluções para diminuir esse obstáculo nas suas finanças. Então, fica comigo aqui até o final, tá bom? Então, vamos lá. Então, resumindo, a inflação, ela subiu 5% e os produtos uma média de 20%. O que isso quer dizer, Sheila? Eu vou explicar de uma maneira mais prática, tá? Vamos supor que você pegou R$100 e você guardou esses R$100 há um ano atrás, tá? E que esses R$100 dava para você comprar, por exemplo, 5 pacotes de arroz, ok? Então, você guardou esses R$100 e aí passou um ano e você pegou esses R$100 e foi ao mercado novamente. Quando que o seu dinheiro perde valor? Que é quando ele perde para a inflação. Você, depois de um ano, foi ao supermercado e ao invés de você comprar os mesmos 5 pacotes de arroz, você comprou só 4. Entende? Quando o seu dinheiro perde para a inflação, quando o aumento dos produtos perde para a inflação, quando o produto aumenta muito mais do que a valorização do dinheiro, ok? Isso tem acontecido muito, até antes da quarentena. É que agora, na pandemia, isso aconteceu de uma maneira... seja bem-vinda, Má. Tão maior que as pessoas sentiram muito mais o aumento do supermercado, do combustível, da carne, não é verdade? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes de eu passar para vocês as dicas práticas para você colocar em prática, para você economizar no supermercado, eu quero falar o que não é essa objeção. Então, o aumento do supermercado é uma objeção para você revolucionar suas finanças. E qual é o contrário disso? O que não é uma objeção, tá? É diferente de você estar comprando coisas que você não precisa, né? Porque a gente sabe que em momentos delicados, a gente acaba precisando dar um passinho para trás. Então, rever as compras que você faz, não comprar por impulso, ou seja, os supérfluos que antes você não comprava,
e você está comprando hoje. Então, a minha pergunta você está sofrendo com o supermercado porque os produtos tiveram aumento ou porque essa fase delicada que nós estamos passando fez com que você consumisse mais? Porque você está mais em casa, as pessoas estão trabalhando home office, e aí você pode estar comprando coisas que você talvez pudesse deixar de comprar nesse momento, ok? Então, você precisa fazer esse levantamento, pensar nisso direitinho que eu trouxe aqui. Então, quando que o supermercado é uma objeção? Quando ele aumentou muito. Agora, quando ele deixa de ser uma objeção? Quando você está gastando mais do que você deveria, ok? E aí, gastando mais do que deveria é comprando coisas que você não precisaria estar comprando, tá? E aí você pode estar se perguntando e me perguntando, Sheila, como vamos superar essa objeção? Por quê? Porque a gente não consegue, a gente não tem o poder de fazer os preços baixarem, não é mesmo? Então, eu trouxe aqui algumas soluções para você driblar esse obstáculo, para você colocar em prática e, de alguma forma, economizar nessas compras de mercado e conseguir economizar mais. Hoje eu fiz compra no aplicativo, né? E eu gastei 125 reais. 3 sacolinhas, gente. É 50 reais por sacola. E a sacola nem vem cheia, né? Vem ali 1/3 da sacola, algumas, outra vem na metade, né? E eu gosto muito de testar antes de trazer as coisas aqui para vocês, né? Para eu sentir na pele o que as circunstâncias fazem com a gente, os sentimentos que a gente tem, né? De não poder estar comprando o que quer, essa impotência. E tudo que eu trago aqui de conteúdo, eu já testei, ou eu já passei na minha vida. Então, agora, nesse momento, eu mudei muitas coisas e apliquei várias estratégias em relação às minhas despesas e os meus gastos. E uma delas, que eu acho que foi a melhor de todas, foi em relação ao supermercado, que eu trouxe aqui também para vocês, que é a compra através do aplicativo, se você tiver acesso aí na sua cidade. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso até o final, tá? Sobre as compras pelo aplicativo. Seja bem-vindo. Sheila, mas eu não sei como que eu vou economizar no mercado. Eu vou para comprar umas coisas e volto sempre com mais. Eu faço um planejamento de gasto no mês e depois eu vejo que eu gastei muito mais do que o planejado. Se você gastou muito mais do que o planejado, você não planejou, ok? Então, eu trouxe aqui 8 dicas práticas para você economizar, para você minimizar esse aumento, né? Não minimizar o aumento, o impacto que ele trouxe na sua vida, para que você consiga fazer sobrar um pouco mais de dinheiro, para que você já consiga começar a construir a sua reserva financeira, tá? E eu até lembrei de mais uma dica, vou colocar como extra no final aqui do conteúdo, tá bom? Se você estiver com caderno e com caneta e quiser anotar tudo para depois você rever, é uma boa ideia, tá? Então, primeiro ponto que eu trouxe aqui, anota aí, faça o cardápio da semana ou da quinzena. Tem gente que faz da quinzena, tem gente que faz da semana, né? Eu gosto de fazer semanalmente, porque eu faço as compras de mercado semanalmente também, tá? Fazer o cardápio da semana vai trazer para você muita praticidade na hora das compras. Então, como que você faz? Você vai listar tudo aquilo que você precisa para você fazer a sua comida da semana. Então, o que você vai fazer? Na segunda eu vou fazer bife com arroz e feijão, aí na terça eu vou fazer um legumes refogado com carne moída. Então, o ideal é você pensar no seu cardápio da semana. E você vai listar tudo o que você precisa para fazer aquele cardápio. Isso vai fazer com que você
evite de comprar coisas aleatórias e que você não vai usar naquela semana, porque eu sei que quando a gente vai no mercado, quando eu ia no mercado, e eu não tinha o hábito de fazer o cardápio da semana, você compra coisa a mais. Você fala, não tenho molho de tomate em casa, vou levar 4. Mas, às vezes, você vai fazer um cardápio na semana que você nem vai usar o molho de tomate. Entende? Então, o que eu faço? Eu já tenho o meu cardápio pronto da semana, e isso facilita muito nas minhas compras. Toda semana eu compro praticamente as mesmas coisas, tá? Porque eu faço as marmitas, e aí eu tenho o cardápio das minhas marmitas, então toda semana eu tenho o hábito de comprar os mesmos produtos no supermercado, tá? E aí, depois do cardápio, você fez o cardápio da semana. Sheila, qual que é o próximo passo? Você vai fazer a sua lista de compras. Você tem uma lista de compras do supermercado? Se você não tem, você precisa urgente. E eu vou te dar uma dica, como que eu faço? Eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de praticidade. Então, o que eu faço? Eu tenho a minha lista de compras no meu celular, no bloco de notas do celular. Assim como eu indico você anotar suas despesas, e eu também faço isso no bloco de notas, então eu tenho vários documentos no meu bloco de notas. E um deles é a minha lista de compras. Por que eu indico no celular? Porque eu sei que você vai estar com o celular 24 horas por dia. Então, lá é muito prático. Seja bem-vinda, Van. Se você quiser consultar, você tem a lista de compras lá. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a minha compra do supermercado no aplicativo, a maioria das vezes, ou eu estou trabalhando, ou eu estou deitada na cama à noite. Eu tenho o costume muito de fazer o meu mercado à noite. E aí eu já abro a minha lista de compras no meu documento do celular, no bloco de notas, e eu vou olhando se falta alguma coisa. Por quê? Porque na minha lista de compras tem tudo que eu preciso comprar para a semana, que é de acordo com o meu cardápio que eu falei no ponto anterior, tá? Então, primeiro, você precisa ter uma lista de compras. Se você quiser fazer no celular, se você quiser fazer no papel, eu, Sheila, acho que no celular é muito mais prático, tá? Então, você precisa ter uma lista de compras. Sheila, seja bem-vindo, Fê, mas eu não faço dieta. Eu não compro as mesmas coisas toda semana, assim como você, tá? Então, segundo ponto, você vai fazer a sua lista usando de apoio o seu cardápio da semana ou da quinzena, se você fizer a compra por semana ou por quinzena, tá? Então, você tem lá o seu cardápio da semana. Então, vamos supor que você faz o supermercado no sábado, porque no domingo, normalmente, a gente gosta de fazer um almoço, às vezes em família, então vamos supor que no sábado você vai fazer as suas compras de supermercado. Então, você vai criar o cardápio. O que você vai fazer no domingo? De comida. E assim por diante, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até o próximo sábado. E aí, dentro desse cardápio, eu tô com uma coceira no nariz, você vai criar a sua lista de compras daquela semana. E aí, você vai olhar na sua geladeira. Preciso comprar tomate. Quantos tomates tem na geladeira? Aí você vai abater. Eu preciso comprar molho de tomate. Aí você vai lá no armário e olha quantos molhos de tomate você já tem. Ok? Então, você vai fazer a lista do que você vai precisar para aquela semana. Isso vai ajudar muito você a evitar desperdícios. Quem nunca foi ao supermercado e comprou algo e depois chegou em casa e viu que já tinha aquele produto? Outra coisa que facilita muito, você tem, e se não tem, deveria já ter, porque é o que eu mais falo aqui, a sua meta mensal de gasto com o supermercado, ok?
Então, se você tem a sua meta mensal e você faz as suas compras semanalmente, você pega essa meta e divide por 4, que são 4 semanas. Se você faz supermercado quinzenalmente, você divide por 2, porque aí você sabe que você pode quinzenalmente fazer 2 compras daquele valor, ok? E se você não tem, você precisa organizar isso da sua meta, tá? Quando você faz a lista e você compra só o que você realmente vai precisar naquela semana, naquela quinzena, isso facilita muito para você cumprir com a sua meta de gasto do mês. Olha só como todos os passos têm a ligação com a sua organização, em você revolucionar suas finanças. Entende? Se você não faz essa lista de compras e você compra coisas a mais da outra semana, da outra, fica muito mais difícil para você cumprir a meta. Então, por exemplo, vou dar um valor aleatório, tá? Se você tem R$400 por mês para gastar de mercado e você faz a compra semanalmente, então você já tem que ter em mente, quando você vai ao supermercado, que você pode gastar R$100 por semana. E aí, quando você faz essa lista de compras, você compra só o que você vai usar naquela semana. Então, fica muito mais fácil para você bater a meta dos R$100. Não fica aquele negócio. Ah, você, por exemplo, passou no corredor do arroz. E aí você fala, ai, eu acho que eu preciso levar arroz. Só que você nem olhou em casa se você tem arroz no seu armário. E aí você leva mais. Esse arroz, às vezes, vai durar até o outro mês. Então, quer dizer, você gastou o dinheiro desse mês e você vai usar o produto só o mês que vem. Então, pela lógica, você está desfalcando o seu mês. Concorda? Por isso da importância do cardápio, e de acordo com o cardápio, você vai lá e olha seu armário, olha sua geladeira, para ver o que você realmente precisa comprar. Tudo bem? Terceiro ponto que eu trouxe e que te ajuda a economizar nas compras de mercado, que são as marcas de produtos de limpeza. E aqui nesse ponto eu te proponho, tá? Optar pelas marcas mais baratas, a não ser. Lembra que tudo que eu trago aqui existe um equilíbrio, tá? Seja bem-vinda. Infantil Calçados. A não ser que seja algo que realmente tenha um custo-benefício. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabão líquido para lavar roupas. Eu só compro sabão líquido daquela marca O, tá? Porém, isso para lavar as roupas que eu uso, minha e da Valentina. Porém, para lavar as roupas de cama, pano de chão, pano de prato, eu só compro o sabão em pó. E eu compro o mais barato que tiver. Tá? Então, o cheirinho do banheiro, o cheirinho do chão, eu normalmente sempre opto pelo mais barato. A única coisa que eu escolho é o cheiro, porque a fragrância interfere, né? Tem cheiro que às vezes me dá até enjoo, que eu não gosto. Então, eu vejo o cheirinho que me agrada, porque todos eles, mesmo as marcas mais baratas, elas têm vários tipos de cheirinho. Então, você escolhe a fragrância que mais agrada para você. Então, eu te proponho a fazer isso também. Nossa, Sheila, mas isso é tão pouco, é tão pequeno. Só que o que acontece? Se você não está conseguindo organizar suas finanças, se você tem dívidas, ou se você não está conseguindo fazer sobrar dinheiro no seu mês, ou se você não está conseguindo realizar os seus sonhos, você vai ter que pegar um pouquinho de cada. Então, você economiza um pouco no mercado, aí você economiza um pouco no lazer, e aí você economiza um pouco do outro lado, e aí você aumenta um pouco, faz um plano B para ter uma renda extra. Entende que é um pouquinho de cada coisa, e que esse pouquinho de cada coisa vai te gerar um pocão no final do ano, para que você consiga potencializar suas finanças, tá? É diferente de quem já tem renda passiva, quem já
tem as finanças organizadas, que está conseguindo realizar tudo, que não é o caso aqui do conteúdo que eu trago, né? Eu trago conteúdo para as pessoas que estão tendo dificuldade em organizar mesmo as finanças, que não consegue fazer sobrar dinheiro, que está sentindo muito esse aumento nas coisas, né? Então, um pouquinho de cada que vai virar um pocão. Tudo bem? Outro ponto que eu trouxe aqui em relação ao supermercado e que muitas pessoas desconhecem, tá? E que é algo muito simples. As prateleiras de baixo, tá? Então, você vai ao mercado, tem várias prateleiras, né? E aqui eu tô falando daquelas últimas prateleiras, as de baixo, tá? Normalmente, os produtos das prateleiras de baixo são os produtos com marcas menos conhecidas. E por esse motivo, são produtos com preço mais em conta, mais barato. Olha só. Então, a dica aqui de ouro: dê uma atenção para as prateleiras mais baixas. Vocês sabiam que existem grandes marcas que pagam para o supermercado colocar o produto deles na prateleira de cima, na prateleira média, né? Por que na prateleira média? É aquela prateleira que vende mais. É a prateleira onde os nossos olhos, que está à altura dos nossos olhos. Essa é a prateleira que vende mais. Por quê? As pessoas vão ao mercado, aí elas estão na correria, e aí elas querem fazer tudo muito rápido, e aí elas batem o olho no produto da prateleira ao alcance dos olhos, pega o produto e vai embora. E aí nem sempre você está atenta e você sabe que os produtos das prateleiras de baixo são produtos mais em conta e de marcas menos conhecidas, tá? Então, dê atenção a esses produtos, analisa esses produtos que estão nas prateleiras mais abaixo no corredor do supermercado, ok? Quinto ponto que eu trouxe aqui em relação ao supermercado: validade dos produtos. Fica de olho na validade dos produtos, principalmente dos produtos que estão na promoção. Seja bem-vinda, Zelene. Nós sabemos que existem muitos produtos que nós podemos comprar na promoção, boa tarde, e que mesmo vencidos, podem ser utilizados. Eu já comprei várias vezes. Esses dias eu comprei ketchup, que é um ketchup de uma marca muito boa, e que estava, tipo, o ketchup custa R$10, estava por R$3. Por quê? Porque o vencimento era curto, e aí eu tinha que ter a consciência de comprar e saber que eu ia usar depois do vencimento, tá? E tá tudo bem, existem muitos produtos que a gente consegue usar depois que eles vencem, tá? Então, aproveitem os produtos, tem muitos mercados que fazem promoção de produtos que estão com a validade próxima, porque é contra a lei eles venderem produtos que passaram da validade, então depois que o produto passa da validade, eles não podem vender mais, é proibido, tá? Se você for em algum mercado que tem produto com a validade vencida, você pode falar, orientar lá, porque você não pode comprar esse produto, tá? Ficar atenta com produtos com a validade muito próxima, mas que são produtos que não podem ser usados depois, né? Que são perecíveis, que estragam muito rápido. Então, tomem cuidado, esses produtos vocês precisam comprar em menores quantidades, e eu vejo muitas pessoas comprando, às vezes, muita verdura, muito legumes, e que depois estraga, e se estragar, você está sendo PRD, pessoa que rasga dinheiro. Está rasgando o seu dinheiro que você tanto trabalha para conquistar, tá? Então, aqui na validade, você precisa analisar tudo isso e aproveitar as promoções de produtos que estão próximos da validade, que você paga um valor, às vezes, menor do que a metade do valor, assim como às vezes eu compro, e que você pode estar economizando aí também,
e o fato de você não rasgar dinheiro com produtos que estão próximo da validade, que você não vai poder usar depois, ok? Sexto ponto que eu trouxe, na hora de passar no caixa. Na hora de passar no caixa, eu sei que a maioria de vocês sempre estão na correria e vai passando tudo rápido e nem olha os preços, tá? Mas é uma coisa que eu preciso te falar. Fica de olho nas quantidades e nos valores ali conforme vai passando, tá? E principalmente também, seja bem-vinda, Solange, na pesagem. Já aconteceu uma vez comigo, da pessoa colocar o valor errado na hora da pesagem no caixa, né? Sheila, mas é muita coisa que você está falando para eu fazer. Eu sei. E revolucionar as finanças não é fácil, tá? Mas eu te garanto que conforme você for colocando essas pequenas dicas, esses pequenos hábitos em prática, você vai se acostumar. E depois, automaticamente, quando você cria esse hábito, você faz isso sem pensar. Então, você já olha a prateleira de baixo, você já monta o seu cardápio da semana, você já faz automaticamente a sua lista de compras. Você, na hora de passar no caixa, você já está esperta, olhando o que ela está passando, o que ela está pesando, é tudo hábito. É igual dirigir. Quando você tirou carta de habilitação, não era difícil? Você não achou que não ia dar conta? Por quê? Porque você não consegue mudar a marcha o câmbio, não consegue mexer no câmbio sem olhar para ver se você está colocando a marcha certa. Você não consegue pisar na embreagem, às vezes, sem olhar. E aí você tem dificuldade de olhar no retrovisor central e os retrovisores laterais. E aí você não consegue, eu mesmo não consegui ouvir música muito alta, porque atrapalhava a minha concentração. E aí, depois que você aprende, vira um hábito. Então, hoje, se pudesse dirigir de olho fechado, é que tem que olhar os retrovisores, mas você dirige. Você troca a marcha, você pisa na embreagem, você pisa no freio. Entende? Seja bem-vindo, Robert, Fá. Então, tudo é questão de hábito. Isso aqui você vai colocar ponto por ponto, devagar, e é um passo de cada vez, é 1% por dia, e você vai criando esse hábito, ok? Sétimo ponto que eu trouxe aqui, e é um dos que eu adoro, que são as compras pelo aplicativo. Eu até fiz uma postagem ontem no meu feed falando sobre isso, que uma coisa que eu nunca gostei de fazer foi de ir ao mercado. Eu nunca gostei de ficar na fila, eu nunca gostei de ficar passando em todos os corredores, mesmo porque, como eu falei, eu sou uma pessoa mais prática e eu tenho o meu cardápio da semana pronto, então, basicamente, eu compro as mesmas coisas toda semana. Não tem muita coisa diferente. E eu achava muito monótono ir ao mercado toda semana e comprar as mesmas coisas. Fora que 3 horas do dia você gasta, né? Porque você tem o trânsito, chega lá no mercado, você precisa escolher tudo, depois você precisa ficar na fila do caixa, depois você precisa levar tudo até o carro. Então, vai uma média aí de 2 a 3 horas aí do seu dia. Então, eu sonhava em ter um aplicativo de confiança que trouxesse as coisas bem embaladinha, separadas as coisas que são da geladeira, né? Bem embaladinha. E aí, agora, na quarentena, teve um dia que eu fui em uma cliente minha e ela me indicou um aplicativo que salvou a minha vida e que eu amo de paixão. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida aí na quarentena em relação às compras. E aqui eu quero trazer para você os pontos positivos que você tem em relação a essas compras do aplicativo. Sheila, eu moro em outra cidade, eu moro em outro estado. Tem aplicativo? Não sei. Aí você vai precisar buscar aí o que tem dentro da sua cidade. Eu sei que existem algumas cidades, por exemplo, no interior, que possuem compras dos mercados do bairro, né? Através da internet, tá? E aí você pode
buscar essas informações aí na sua cidade, tá? Então, os pontos que eu acho relevantes positivos em relação à compra de aplicativo, tá? Economia no seu combustível, porque a gente sabe que o combustível não está barato, né? Economia no seu tempo. Então, hoje, praticamente, o aplicativo que eu uso, que é o Corner Shop, não estou aqui para fazer propaganda de nada e nem estou ganhando nada com isso, mas é um aplicativo que é muito prático, né? Que tem muitas opções aqui em São Paulo, para você que é de São Paulo. E então, hoje eu faço as compras de supermercado, tipo, em 5 minutos. Por quê? Porque eu abro o aplicativo e tudo que eu compro normalmente na semana, ele fica gravado lá nos favoritos. Então, lembra que eu falei que eu tenho a minha lista de compras no celular? No bloco de notas? Então, eu pego a minha lista de compras, eu vou lá no armário, eu vou na geladeira, a Valentina me ajuda muito, eu falo, Valentina, olha quantos tomates tem. Valentina, olha quantos limões tem. E ela vai me ajudando. E aí, em 5 minutos, eu faço a minha compra no supermercado, né? Coloco as quantidades no aplicativo. Outro ponto. Eu economizo muito em relação às compras que eu fazia no mercado, porque eu consigo comprar nos atacadões. Então, por exemplo, o aplicativo que eu uso, ele possui disponibilidade de compra em atacadões que vendem com um preço muito mais barato do que, por exemplo, um mercado na esquina aqui da minha casa. Então, tem produtos que eu comparo os preços aqui da esquina da minha casa, que eu compro lá no atacadão, no aplicativo, por exemplo, 1/3 do valor. Por exemplo, tem um biscoitinho da Valentina que eu compro e eu pago R$1,20, e no mercado aqui de cima, na esquina da minha casa, que eu vou a pé, quando eu preciso comprar alguma coisa urgente, custa R$3, 3 e pouco. Então, é 1/3 do valor, tá? E normalmente esses atacadões, pelo menos aqui em São Paulo, a gente fica tipo 40 minutos na fila de espera, porque são atacadões grandes, são lugares onde as pessoas vão, pessoas que têm comércios, esses comércios pequenos de bairro, supermercado, vão para comprar. Então, é uma fila gigante, o pessoal passa com carrinhos grandes, com muitos pacotes, então demora muito tempo para ir, né? Fora a locomoção, o trânsito, fora que não é tão pertinho de casa, normalmente é um pouco mais afastado. Então, olha quantas coisas que acaba facilitando a sua vida no caso de você comprar pela internet ou pelo aplicativo, tá? O que mais? É um caminho sem volta, pelo menos foi para mim, né? Pelo fato de eu não ver nada positivo em relação a ir ao mercado, porque eu já não gostava. Outro ponto que eu sei que você tem dificuldade de controlar, de organizar suas finanças, tá? Quando você vai ao mercado, no mercado físico, tá? Por mais que você tenha um controle, eu não sei se você deveria, né? Levar a sua lista de compras do que você vai comprar naquela semana. Lembra que eu falei sobre o cardápio da semana, a lista de compras, e aí você leva a lista no mercado. Você leva a sua lista, que já te ajuda a não comprar nada que você não vai usar. Só que o que acontece? Você vai colocando os produtos dentro do carrinho, correto? E aí, na hora de passar no caixa, você passa todos os produtos do caixa e na hora de pagar, deu lá 200, 300, 500 reais, você tem que pagar o valor que deu. Mesmo que esse valor esteja fora da sua meta mensal. Porque eu garanto que você não vai falar para a moça, ai, moça, passou o valor. Você tira isso aqui, tira aquilo. Não vai fazer, eu tenho certeza. Se você tiver condições de pagar, você não vai pedir para tirar do carrinho, não vai pedir para tirar da lista e você vai gastar mais do que você deveria. Isso é um outro benefício que o aplicativo traz. Por quê? Eu tô aqui fazendo as minhas compras, tá? Olhei aqui a minha lista de compras, o que eu preciso para a semana, coloquei tudo no carrinho do aplicativo. E aí, o que acontece?
antes de eu apertar o botão para finalizar o meu carrinho, para escolher lá a minha forma de pagamento, para eu escolher o horário que eu quero que eles entreguem, eu consigo visualizar o valor. E aí, nesse caso, fica muito mais fácil para você controlar a sua meta de gasto. Por quê? Você fez a compra. Então, vamos supor que R$100 o valor que você precisa gastar na semana, tá? Um valor supérfluo, um valor irrisório. E aí, você vai lá no seu carrinho e deu R$150 ou R$130. Aí você tem a possibilidade de você ir lá no carrinho, olhar tudo que você pediu e rever se você realmente tem a necessidade de levar tudo. Você pode tirar alguma coisa, diminuir a quantidade, você pode aumentar a quantidade, entendeu? Então, isso facilita muito com que você consiga organizar semanalmente, ou se você faz mercado quinzenalmente, a sua meta de gasto do seu mês. Ok? Então, você consegue colocar e consegue tirar. 8º ponto que eu trouxe aqui em relação aos mercados. Promoções e programas de fidelidade. Se você gosta de ir ao mercado, tá? Físico, existem alguns dias da semana que os mercados promovem descontos nos produtos, que os mercados fazem promoção. Então, por exemplo, de feira, tem alguns mercados que faz a quarta do feirão, que é onde tem as frutas, os legumes. Então, busque esses dias em que os mercados fazem promoções, ou às vezes de outros produtos. Aproveite essas promoções. Sheila, eu não tenho aplicativo na minha cidade, o mercado da minha cidade não vende pela internet. Veja se ali ao redor você tem algum mercado atacadão, algum mercado, porque assim, os mercados da sua cidade, de bairro, eles precisam comprar em um lugar que eles tenham a margem de preço para poder vender mais caro para você. E então, ali ao redor, deve ter, ou numa cidade vizinha, algum atacadão para que você possa pesquisar o preço para ver se vale a pena. Às vezes, você se deslocar um pouquinho mais, aí você faz a compra um pouquinho maior, por exemplo, para a quinzena ou para o mês todo, e você consegue economizar aí, tá? Então, aproveite essas promoções que os mercados fazem. Tem alguns mercados que possuem programas de fidelidade, tá? E aí eu vou voltar no ponto que eu falei agora há pouco. Sheila, mas é tão pouca economia. Em relação ao aplicativo, a minha economia é grande, tá? Porque você comprar um produto de 1/3 do valor, você tem uma economia aí de 70% do valor, tá? E aí eu te proponho a pensar como um banqueiro. 70% do valor é muito dinheiro. Se você colocar o seu dinheiro na poupança hoje, vou falar de poupança, que é o que a maioria das pessoas conhecem, você vai ter aí um ganho de 2% ao ano. Imagina que para chegar em 70%, você tem 2, 4. Quantos anos você precisa deixar seu dinheiro na poupança? Tá? Então, pense como um banqueiro, pense no percentual. Tá? E aí é o que eu falo para você que precisa revolucionar suas finanças, precisa economizar, precisa organizar, tem dívidas ou precisa criar sua reserva financeira, você vai precisar economizar um pouco de cada lado, que são os 2 pilares, né? Os gastos e os ganhos. Então, você diminui os seus gastos, economiza e potencializa os seus ganhos. Faz um plano B, busca as alternativas para você crescer os seus rendimentos ou ter um aumento aí no seu trabalho, entendeu? E aí, ao longo de um ano, que aí é o que eu ensino você fazer o cálculo de um ano. Se tudo que eu trago de conteúdo aqui, você conseguir economizar 200, 300, R$400 no mês, ao longo de um ano, você tem aí 3 mil, 4 mil reais sobrando. E o que você faria com 4 mil reais a mais sobrando no final do ano? Às vezes aquela viagem que você tira férias aí e fala, eu não vou viajar não, porque eu não gosto de viajar. E na verdade você não vai viajar
ou você não vai viajar para o lugar que você sonha em ir por falta de dinheiro. Entende? E aí, essas economias podem te gerar em uma viagem no final do ano, tá? Ou alguma outra coisa que você goste, ou um presente para o seu filho, ou um presente para você, não interessa, ok? Trouxe uma dica extra aqui em relação ao supermercado. Lembra que no começo do conteúdo eu falei que eram 8 dicas e que eu tinha lembrado de uma no começo que eu ia trazer no final. Eu já trouxe aqui um conteúdo, se você procurar aqui nas redes sociais, tem no Instagram, no YouTube, nos canais, sobre os sentimentos que fazem com que você compre por impulso, que são vários sentimentos, o tédio, a tristeza, a dor de a inveja, né, no bom sentido, e a fome. Então, essa é uma dica extra que eu trago para você. Não vá ao supermercado fazer compras com fome. Porque quando você faz isso, você associa todos os produtos que você gosta de comer à sua fome. Então, tudo que você vê na prateleira, você tem vontade de comer. E isso faz com que você queira comprar e levar tudo, tá? Tem outra coisa. Isso acontece ainda mais forte. Então, você foi ao mercado com fome. A tendência é você ter vontade, associar à sua fome os itens mais calóricos. Sabe aqueles itens mais gostosos de comer? Então, se você quiser ter dinheiro sobrando no seu mês e ainda ficar com um corpício em forma para você não comprar os itens mais calóricos, não vá ao supermercado com fome, ok? Dica extra que eu trouxe aí para você. Coloque esses 8 pontos aí, esses 9, né, que eu trouxe um a mais, em prática em relação ao seu mercado. Eu tenho certeza que você vai conseguir diminuir aí os seus gastos em relação ao seu supermercado. Estou aqui todas as terças e quintas, às 12h12, com conteúdo gratuito de finanças. Então, se inscreva no canal, dá um like, compartilha esse conteúdo com as pessoas que você conhece, para que elas também tenham acesso a essas informações de forma gratuita, tá bom? Para quem está comigo aqui ao vivo, ótimo final de semana e até terça que vem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.